A Babilônia caiu há mais de 4.000 anos. Seus jardins suspensos viraram poeira. Seus palácios dourados foram engolidos pela areia. Seus deuses foram esquecidos pelo tempo. Mas existe algo que continua vivo até hoje, respirando, pulsando, exatamente como naquela época: a escravidão. Não a escravidão das correntes de ferro, nem do chicote nas costas, mas a escravidão silenciosa da bolsa vazia, de quem recebe salário, mas nunca vê dinheiro sobrar. A escravidão do homem que trabalha do nascer ao pôr do sol, entrega sua energia, seu suor e seus melhores anos. E no fim do dia, descobre que o fruto do seu trabalho não é dele, pertence ao dono da casa, ao banco, ao vendedor, ao Estado. Na antiga Babilônia existia um homem chamado Bansir. Ele era forte, habilidoso, trabalhador, fabricava carruagens e trabalhava mais do que quase todos ao seu redor. Mas um dia, Bansir parou, olhou para suas mãos calejadas, olhou para a carruagem inacabada e sentiu um gosto amargo na boca, o gosto do fracasso. Então ele fez a pergunta que muda tudo: por que nós trabalhamos tanto e nossas bolsas estão sempre vazias, enquanto Arkad, que começou exatamente como nós, hoje possui todo o ouro da cidade? Talvez você tenha feito essa mesma pergunta hoje cedo, ao abrir o aplicativo do banco, ao olhar o saldo da sua conta. O que eu estou fazendo de errado? Por que o dinheiro entra e desaparece? A resposta que Bansir encontrou não foi sorte, não foi herança, não foi favor dos deuses. Ele descobriu algo muito mais perigoso. A riqueza obedece a leis tão reais quanto a gravidade. Você pode ignorá-las, mas ninguém escapa das consequências. Quem não aprende essas leis paga por isso todos os meses, a vida inteira. A maioria das pessoas vive e morre sem nunca aprender essas regras. Acreditam que enriquecer é um acidente, que dinheiro é questão de azar, privilégio ou pura coincidência. Mas Arkad descobriu cedo uma verdade simples: todo ouro que chega até você pode ser comandado, ou pode te escravizar. Neste vídeo, nós vamos abrir as tábuas de argila da Babilônia, não para estudar história, mas para revelar o código exato que transformou Arkad, um homem comum, no homem mais rico de seu tempo. E se você aplicar o que vai aprender aqui, a sua sorte vai mudar, não por mágica, mas por consequência. Se você cansou de viver como Bansir, cansado, preso e sempre no limite, e quer começar a pensar como Arkad, então fique comigo final, porque as leis do ouro são simples, mas separa para sempre quem trabalha pelo dinheiro de quem faz o dinheiro trabalhar por si. A sua liberdade começa agora. Bansir não era preguiçoso. Isso é o que a maioria das pessoas não entende sobre a pobreza. Ele fabricava as melhores carruagens da Babilônia. Tinha calos nas mãos. Suava sob o sol do deserto. Fazia tudo certo. E ainda assim, estava quebrado. Certo dia, seu amigo Kobe, um músico, passou por ele e fez o que amigos quebrados costumam fazer: pediu dinheiro emprestado. Bansir, meu amigo, vi que você terminou uma carruagem. Sua bolsa deve estar cheia de ouro. Me empreste apenas 2 ciclos até a lua cheia. Bansir riu, mas não foi um riso de alegria. Foi o riso seco do desespero. Se eu tivesse 2 ciclos, disse ele, eu não estaria sentado aqui, com a cabeça entre os joelhos. Eu estaria no mercado. Eu estaria vivendo. Naquele momento, os dois perceberam a armadilha. Eles não eram vagabundos, eram os motores da cidade mais rica do mundo. Construíam as carruagens dos ricos, tocavam a música nas festas dos ricos, costuravam as túnicas dos ricos. O dinheiro passava pelas mãos deles, mas nunca ficava. Era como tentar segurar areia. Eles viviam no que hoje chamaríamos de fluxo de sobrevivência. Ganhar para gastar, trabalhar para comer. Comer para ter força para trabalhar de novo. Um ciclo perfeito de autodestruição, onde você troca a sua vida por manutenção, não por construção. Então Bansir disse algo que deveria estar tatuado na mente de todo trabalhador moderno. Nós somos como os bois que puxam o arado. Trabalhamos o dia inteiro e no final recebemos apenas o feno para aguentar o dia seguinte. Você se sente assim? Como um boi puxando um arado dourado, que não é seu.
A diferença entre Bansir e Arkad não era inteligência. Bansir construía carruagens complexas. Arkad apenas escrevia em tábuas. A diferença não era esforço. Bansir chegava em casa com dores nas costas todos os dias. A diferença era outra. Arkad sabia que movimento não é progresso. Bansir estava correndo em círculos. Arkad estava construindo uma escada. A maioria de nós aprendeu a ser Bansir na escola. Estude. Tire boas notas. Consiga um emprego. Trabalhe muito. Ninguém nos disse que trabalhar duro dentro de um sistema falho só faz você chegar mais rápido ao cansaço. Então Bansir e Cobb tomaram a única decisão que poderia salvá-los. Pararam de pedir conselhos um ao outro. Dois homens pobres conversando sobre dinheiro só produzem conselhos de pobreza. Eles engoliram o orgulho, olharam para o amigo de infância que prosperou e disseram: vamos perguntar a Arkad, vamos descobrir o que ele sabe que nós não sabemos. Eles pararam de chamar a riqueza de Arkad de sorte e aceitaram uma verdade desconfortável. Era ignorância deles. Esse é sempre o primeiro passo para sair do buraco. Admitir que o mapa que você está usando está errado. Você não está perdido por falta de esforço. Você está perdido porque está correndo com força total na direção errada. E foi sentados aos pés de Arkad, no salão do aprendizado, que eles ouviram a primeira lei, a regra que separa os escravos dos homens livres. E é exatamente ela que você vai aprender agora. A primeira lei da liberdade. Uma parte de tudo que você ganha é sua. Arkad não começou rico. Ele começou exatamente onde muitos de nós estamos, trabalhando apenas para pagar contas. Ele era um escriba. Passava 12 horas por dia curvado sobre tabuletas de argila, gravando registros, com as costas doendo, o corpo coberto de suor e poeira. Até que um dia, Algamish, um agiota rico e temido, apareceu para cobrar um serviço. Arkad, empurrado pelo desespero, fez uma proposta ousada. Diga-me como ficar rico, e eu terminarei seu trabalho ainda esta noite, sem reclamar. Algamish aceitou. E na manhã seguinte revelou o segredo que mudaria a história da Babilônia. Ele disse: encontrei o caminho da riqueza quando decidi que uma parte de tudo o que eu ganhava pertencia a mim. Arkad franziu a testa. Só isso? Perguntou. Mas tudo o que eu ganho já é meu. Não, respondeu Algamish com dureza. Não se iluda, meu jovem tolo. O que você ganha, você entrega aos outros. Pense nisso agora. Olhe para o seu salário. Ele é mesmo seu? Não. Uma parte é do dono do imóvel onde você mora. Uma parte é do supermercado. Uma parte é da companhia de energia. Uma parte é do governo. Uma parte é das lojas. Você trabalha o mês inteiro apenas para distribuir seu dinheiro entre estranhos. Você é, literalmente, um canal por onde a riqueza passa, sem nunca ficar. Algamish foi brutal. Você paga a todos, menos a si mesmo. Você é um escravo. Trabalha apenas pelo direito de continuar existindo. E então ele revelou a primeira lei da liberdade. Pague-se primeiro. Não importa quanto você ganha, pouco ou muito. A regra é inegociável. Não menos de 1/10 de tudo o que você recebe deve ser separado para você. Isso não é economizar. Economizar soa como privação, como deixar de viver. Isso é apropriação. É você olhar para o fruto do seu trabalho e declarar: esta parte é minha, nenhuma conta toca, nenhum desejo rouba, nenhuma emergência sequestra. Se você ganha 10 moedas, gaste 9, a 10ª é sua. Mas eu mal consigo viver com 10, você pensa. Como vou sobreviver com 9? Arkad descobriu algo curioso e perigoso sobre a natureza humana. Nós sempre gastamos tudo o que temos. Se você ganhar o dobro amanhã, suas necessidades dobram junto. Quando você ganha mais, não fica rico. Você só fica mais confortável na pobreza. Mas quando você retira 10% antes de gastar, algo muda. Você aprende a viver com os 90%. E, para sua surpresa, a vida continua. Só que com uma diferença crucial. Agora, todo mês, sua bolsa fica um pouco mais pesada. E o peso dessa bolsa muda a postura de um homem. Quem não tem reservas anda curvado. Quem tem, anda ereto.
Quem não tem nada guardado, teme o chefe. Quem tem, escolhe. Essa 10ª moeda não é para gastar depois. Ela é a semente de uma árvore que vai te dar sombra no futuro. Mas atenção, guardar é apenas o começo, porque uma semente guardada no saco apodrece. Uma semente precisa ser plantada, e é aqui que a maioria tropeça. Eles guardam e depois matam a própria semente. Arcade sabia disso. Por isso, a próxima lei não é sobre guardar, é sobre multiplicar. Você aprendeu a guardar a 10ª parte. Parabéns! Você fez o que mais de 90% das pessoas jamais fará. Mas aqui mora um perigo silencioso. Se você pega esse dinheiro e esconde embaixo do colchão ou deixa parado numa conta que não rende nada, você não está construindo riqueza. Você está construindo um cemitério de moedas. Ouro parado é ouro morto. Arcade era brutalmente claro sobre isso. O ouro que guardamos é apenas o começo. O que ele ganha para nós é que constrói a fortuna. A maioria das pessoas pensa em poupar. Arcade pensava em recrutar. Para ele, cada moeda de ouro não era um objeto. Era um escravo, um trabalhador incansável, que trabalha 24 horas por dia. Não dorme, não come, não reclama. E o melhor de tudo, esse escravo pode ter filhos, e os filhos também trabalham para você. E os filhos dos filhos. Hoje chamamos isso de juros compostos. Arcade chamava de o exército de escravos dourados. Aqui acontece a virada mental mais brutal de todas. Até hoje você foi o escravo. Você acordou cedo, pegou o trânsito, obedeceu ordens, trocou o tempo por dinheiro. O dinheiro foi o seu mestre. A 3ª lei vira o tabuleiro. Faça o ouro trabalhar para você. Quando você investe, emprestando a quem paga juros, comprando parte de um negócio ou adquirindo ativos reais, você está enviando seus soldados para a batalha. Eles saem para o mundo, lutam e voltam trazendo prisioneiros, mais moedas, mas atenção, é exatamente aqui que a maioria destrói o próprio futuro. O erro fatal, comer os filhos do ouro. Você investe, o dinheiro rende. E então você pensa, oba, dinheiro extra, vou trocar de celular, vou jantar fora, eu mereço. Você acabou de devorar o filho do seu escravo, matou o soldado que trabalharia para você amanhã. Arcade ensinava com clareza, se quer ficar rico, não coma os filhos do seu investimento. Reinvista os lucros. Faça o filho trabalhar ao lado do pai. No começo, seu exército é pequeno, talvez apenas alguns soldados cansados. Mas se você tiver disciplina para não gastar os rendimentos, em 10 anos você terá uma legião grande o suficiente para pagar seu estilo de vida, sua casa, sua liberdade, e nesse dia você poderá descansar, porque seus escravos dourados estarão trabalhando por você. Mas para montar esse exército é preciso algo ainda mais raro que dinheiro: sabedoria. Você não envia seus soldados para uma batalha suicida. Você não entrega seu ouro na mão de qualquer um. E foi exatamente aqui que Arcade cometeu seu primeiro grande erro. Um erro que custou todas as economias de um ano inteiro. E é esse erro que você precisa evitar a todo custo. Arcade perdeu tudo. Sim, o homem mais rico da Babilônia começou falindo. Depois de um ano inteiro juntando moedas com dor, comendo menos, vestindo túnicas velhas, recusando prazeres, ele finalmente tinha sua primeira bolsa cheia. E então, ele cometeu um erro. Arcade entregou todo o seu ouro nas mãos de Asnur, um fabricante de tijolos. O plano parecia brilhante. Asnur viajaria até a distante Fenícia, compraria joias raras a preço baixo e, na volta, venderiam tudo na Babilônia, dividindo os lucros. O negócio do século. Rápido, fácil, irresistível. Quando Algamish soube disso, ele apenas balançou a cabeça e fez uma pergunta simples. Por que você confiaria no conhecimento de um fabricante de tijolos para escolher joias? E completou. Você iria à padaria para perguntar sobre as estrelas? Não, você iria ao astrônomo. O resultado foi brutal. Os fenícios enganaram Asnur. Venderam pedaços de vidro colorido como se fossem rubis. O tesouro de Arcade virou pó. Um ano inteiro de sacrifício destruído por uma única decisão estúpida. Mas a lição que ele aprendeu valia mais do que todo o ouro perdido.
Conselhos são a mercadoria mais barata do mundo. Todo mundo tem uma opinião. Seu vizinho falido tem uma dica quente. Seu tio endividado sabe exatamente onde investir. O influenciador de 20 anos que alugou um carro de luxo quer te ensinar a ficar milionário. E ouvir essas pessoas é a forma mais rápida de transformar ouro em vidro colorido. Por isso, a quarta lei é clara: proteja seu tesouro contra a perda. O primeiro dever de quem tem ouro não é o lucro extraordinário, é a segurança do principal. Antes de buscar retorno, garanta que o dinheiro volta. Quer investir em terras? Fale com quem compra terras há 30 anos. Quer investir em negócios? Fale com quem construiu e manteve negócios vivos. Isso parece óbvio, mas a ganância cega. Nós queremos acreditar no atalho, queremos acreditar que o oleiro conhece o segredo das joias, porque ele prometeu lucro rápido. Arcade aprendeu da pior forma. Quem busca retornos impossíveis cai na armadilha dos vigaristas, ou na própria inexperiência. Não aposte seu futuro na sorte de um amador. Construa uma muralha de sabedoria ao redor do seu dinheiro. Consulte os sábios e lembre-se, é melhor um pequeno lucro seguro do que um grande risco que te devolve a estaca zero. Mas mesmo com ouro guardado, investido com disciplina e protegido com sabedoria, existe uma força interna capaz de destruir tudo, uma força que separa quem deseja de quem conquista. E foi a história de um homem endividado, que fugiu da Babilônia como um covarde e voltou como um rei, que ensinou a última e mais importante lição. Talvez você tenha ouvido tudo até aqui e pensado: isso é muito bonito para quem tem dinheiro sobrando, mas eu estou no buraco, tenho dívidas que tiram meu sono. Arcade sabia disso, e para ensinar a última lição, ele não usou a própria história. Ele contou a história de Dabasir. Dabasir não era rico, era um mercador de camelos que na juventude gastou mais do que ganhava. Comprou roupas finas que não podia pagar, deu festas para amigos que não se importavam com ele, e quando os cobradores bateram a porta, ele fez o que os covardes fazem. Fugiu da Babilônia. No exílio caiu na miséria absoluta. Foi capturado por nômades no deserto e vendido como escravo na Síria. Lá, humilhado, cuidando dos camelos de outro homem, ele ouviu a pergunta que mudaria sua alma para sempre. A esposa de seu mestre olhou para ele e perguntou: "Você tem alma de homem livre ou alma de escravo?" Dabasir, ferido no orgulho, respondeu: "Eu sou um homem livre." Ela riu. "Suas dívidas fizeram de você um escravo na Babilônia. Sua fuga fez de você um escravo aqui. Um homem livre encara seus problemas, um escravo foge deles." Aquelas palavras cortaram como uma lâmina. Naquela noite, Dabasir tomou uma decisão terrível e grandiosa. Ele fugiu, mas não para escapar. Ele fugiu para voltar. Cruzou o deserto escaldante, quase morrendo de sede, delirando com a pele queimada pelo sol, movido por um único pensamento: eu vou voltar para a Babilônia, vou encarar cada homem a quem devo, vou pagar cada moeda de cobre e vou andar de cabeça erguida. Ele quase morreu na travessia, mas encontrou algo mais valioso que o ouro: determinação. Quando chegou à Babilônia, não tinha dinheiro, mas tinha um plano. Procurou seus credores, os homens que antes o aterrorizavam, e disse a verdade: "Não posso pagar hoje, mas vou pagar. Separarei 2/10 de tudo o que ganhar para vocês, e 7/10 para sustentar minha família." Alguns gritaram, outros riram, mas todos viram nos olhos de Dabasir algo que nunca tinham visto antes: a alma de um homem livre. E Dabasir pagou, moeda por moeda, mês após mês. Saiu da escravidão da dívida e se tornou um dos homens mais respeitados da cidade. A última lição de Arcade é simples e implacável. Onde há determinação, o caminho pode ser encontrado. Se você está endividado hoje, não fuja, não se esconda. Dívida não é apenas matemática, é caráter. Encare seus números, faça um plano, fale com quem você deve. Mostre que você não é um rato fugindo, mas um leão ferido aprendendo a se curar para voltar a caçar. A riqueza começa na mente. A liberdade começa no dia em que você assume a responsabilidade pelo próprio caos. E quando você faz isso, o mundo abre passagem. A Babilônia caiu. Seus muros de 30 metros, suas portas de bronze, seus templos,
tudo virou pó. Mas as leis que Arcade gravou naquelas tábuas de argila sobreviveram ao tempo, porque a natureza do dinheiro e a natureza do homem nunca mudou. Hoje você tem uma escolha. Você pode continuar sendo Bansir, olhando para o muro, reclamando da sorte, trabalhando até a exaustão para encher a bolsa de estranhos enquanto a sua permanece vazia. Você pode continuar dizendo que o sistema é injusto, e ele é, e usar isso como desculpa para não construir nada. Ou você pode começar a erguer a sua própria Babilônia, não com pedras, mas com decisões. A decisão de pagar a si mesmo antes de pagar ao mundo. A decisão de transformar cada moeda em um soldado leal. A decisão de fechar os ouvidos para fabricantes de tijolos que prometem joias falsas. E, acima de tudo, a decisão de ter a alma de um homem livre, um homem que encara dívidas, erros e caos de frente. Ninguém vai fazer isso por você. O governo não vai. Seu chefe não vai. A sorte não vai. A riqueza que você busca não está no final de um arco-íris. Ela está na disciplina silenciosa de aplicar essas leis, dia após dia, enquanto todos ao seu redor buscam atalhos que não existem. Agora você tem um mapa. A pergunta é simples. Você vai deixá-lo juntar poeira como uma tábua esquecida, ou vai usá-lo para comprar a sua liberdade? Se este vídeo foi o sinal que você estava esperando para parar de cavar o próprio buraco e começar a construir, deixe o like agora. Não por mim, mas como um compromisso silencioso consigo mesmo. Compartilhe com aquele amigo que trabalha muito e não sai do lugar. Seja o Kobe que leva alguém até a sabedoria. E se inscreva no canal. Aqui nós não vendemos sonhos. Nós entregamos ferramentas para você acordar. Mas atenção! Arcade te ensinou as leis da construção da riqueza. Só que existe um nível acima. Um jogo de poder, estratégia e frieza que poucos têm coragem de jogar. Existe um mapa que explica por que alguns dominam e outros obedecem. E ele foi desenhado por uma das mentes mais perigosas da história, Nicolau Maquiavel. Você está pronto para subir de nível? Então clique no vídeo que está aparecendo na sua tela agora. O mapa proibido de Maquiavel, os 6 níveis do dinheiro que ninguém te contou. Lá, a conversa deixa de ser sobre ouro e passa a ser sobre poder. Te vejo lá.